Aqui nós temos dois exemplos. Então, apresente na tela a mensagem Alô Mundo. E um outro exemplo, leia o nome e escreva na tela. Então, a gente vai fazer agora esse exemplo e mostrando um pouquinho das funcionalidades da ferramenta para vocês. Então, vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. Então, apresente a mensagem Alô Mundo na tela. Então, vamos agora abrir o nosso programa. Então, aqui nós temos o ambiente de programação BioBee. Observem que essa área central aqui é nessa área aqui que a gente vai estar construindo o nosso algoritmo. E à direita, aqui onde tem esse personagem, aqui é a área onde vai ter a saída dos dados, né? É aqui que vai todo o resultado do que a gente produzir aqui no algoritmo vai ser apresentado nessa tela aqui. Então, tudo que a gente fizer aqui, ele vai estar mostrando o resultado através desse personagem nessa tela. Nesse canto esquerdo aqui, nesse menuzinho esquerdo, nós temos os blocos de comandos, né? Temos os blocos de comandos. E um pouco acima, observe que a gente tem a categoria desses blocos de comandos. Então, o que a gente vai estar utilizando aqui nesse nosso curso são apenas cinco categorias de blocos de comandos. Então, começando aqui, nós temos a categoria Looks. Dessa categoria Looks, se a gente clicar aqui, o único bloco que a gente vai estar utilizando no nosso curso aqui para a gente mostrar, né, apresentar a saída de um dado na tela, é esse bloco SEI aqui, ó, com um tempo marcado. Observe que a gente tem dois blocos SEI. A gente tem um bloco SEI que tem um tempo e tem um bloco SEI que não possui um tempo. Então, recomenda-se a gente utilizar esse bloco SEI que possui o tempo. Porque se a gente utilizar o bloco que não possui tempo, ele vai ficar por tempo ilimitado na tela o resultado daquilo que a gente quer apresentar. Então, isso não é aconselhável, acaba atrapalhando um pouco. Então, vamos utilizar esse bloco SEI, né, onde a gente pode determinar um tempo que aquele dado apareça na tela. Então, dessa categoria aqui, Looks, o único bloco que a gente vai estar utilizando é o bloco SEI. Na sequência, a gente tem o bloco Control. Tá? Na categoria Control, os blocos que a gente vai estar trabalhando aqui é o bloco de início, que tem essa bandeirinha verde. Aí nós temos alguns outros blocos aqui, que é o bloco IF, que é o de decisão, estrutura condicional simples. Nós temos o bloco IF Else. E nós temos outros blocos que serão apresentados no decorrer do curso. De início, a gente vai estar utilizando mais o bloco de início. Na sequência, nós temos a categoria Sense, né? Nessa categoria aqui, únicos blocos que a gente vai estar utilizando é o bloco de entrada de dados, né? Que é o bloco ESC, juntamente, ó, com o bloco Answer. Então, lembre-se que eu falei bem no início. Toda pergunta vai ter uma resposta. Então, toda vez que a gente utilizar o bloco ESC, a gente vai ter que, de alguma forma, passar o valor que ele armazena automaticamente na variável answer para uma variável local. Então, toda vez que a gente utilizar o bloco ESC, a gente vai ter que utilizar o bloco answer também. Então, esses são os dois blocos dessa categoria que a gente vai estar utilizando. E na sequência, nós temos a categoria de operadores, né, onde nós temos nossos operadores aritméticos, relacionais e operadores lógicos. Então, essa categoria aqui se encontra os operadores de adição, multiplicação, divisão, operadores relacionais, que são menor, igual, maior, e operadores lógicos, como AND, OR e NOT. E os outros tipos de operadores, como de concatenação, que é o join, né, o ladder e o length. Então, esses são
e o mod, que é o resto da divisão. Esses são alguns operadores que a gente vai estar utilizando dessa categoria aqui. E por último nós temos a categoria, né, variáveis. Variáveis. Observe que aqui a gente vai estar utilizando apenas dois tipos de blocos de início, que é o bloco set, que é o bloco de atribuição de valores a variáveis. Então esse bloco é o que a gente vai estar mais utilizando. E a própria variável, né? Então vou demonstrar aqui aquele primeiro, sabendo disso, a gente vai estar realizando então o nosso primeiro exemplo lá, que era de apresentar a mensagem Alô Mundo na tela do computador. Então, primeiramente, a gente volta aqui na categoria Control. Então, o primeiro bloco que a gente precisa, lembre-se que eu falei no início, é o bloco de início, que é esse que tem a bandeirinha verde. Então, a gente clica sobre ele e arrasta o mesmo para o centro do programa. Lembra que eu falei que é aqui que a gente vai estar fazendo o algoritmo. Então, ó, se a gente não quiser utilizar ele, é só jogar aqui fora. Ó. Jogou, ele sumiu. Então, só repetindo, ele funciona dessa forma, é arrastar e soltar. Então, a gente vai arrastar o bloco, soltou. E agora a gente já pode estar construindo nosso algoritmo, que é mostrar a mensagem Alô Mundo na tela. Então, o próximo passo a gente só precisa mostrar uma mensagem na tela. Se a gente quer mostrar, a gente vai no operador de saída de dados. Está na categoria Lux, ó, que é o operador say, esse que tem um tempo aqui. Então a gente vai estar arrastando ele e conectando. Ó. Observe, ó, que ele tem um encaixe próprio que é compatível com esse. Ele é compatível com o que está acima, que é o bloco de início. Então você só vai conseguir conectar um bloco ao outro se eles forem compatíveis, tiverem o mesmo encaixe. Então, eu vou estar segurando e arrastando o meu bloco C até se conectar com o bloco início. Feito isso, só precisamos mostrar essa mensagem na tela. Então, aqui, ó, nessa caixinha aqui de texto, a gente pode estar digitando a nossa mensagem. Então, eu dou um clique aqui e vou estar escrevendo a nossa mensagem, que é Alô Mundo. Então, Alô Mundo. Feito isso, a gente só precisa agora executar o nosso programa. Então, o que a gente faz para executar? Existem duas formas de você executar esse programa aqui. Você pode dar um clique aqui sobre a bandeirinha verde do bloco de início, ou você pode vir aqui no canto superior direito e clicar na bandeirinha verde. Então, você pode clicar aqui, ó, e ele vai estar executando, mostrando o resultado dessa operação. Vamos clicar aqui novamente. Observe no canto direito, o personagem vai estar mostrando essa mensagem na tela para a gente. Então, se eu clicar aqui, lá, ele está mostrando Alô Mundo na tela. Então, todo o resultado de um algoritmo vai ser apresentado por este personagem no programa. Vamos ao nosso próximo exemplo. Então, leia um nome e escreva o nome na tela. Então, eu posso jogar esse bloco C fora. Preciso de um bloco de entrada de dados, então eu vou na categoria Sense e vou pegar o meu bloco de operador de entrada de dados, que é o bloco ESC. Então eu vou arrastar ele e conectar no bloco de início. E aqui eu já posso estar fazendo a minha pergunta. Então, qual o seu nome? Próximo passo. Lembra que eu falei que toda pergunta precisa de uma resposta? Então vamos arrastar de momento aqui o bloco Answer. Vamos arrastar o bloco Answer e vamos deixar por enquanto ele aqui de lado. Porque a gente precisa criar uma variável local para estar armazenando o valor dessa variável Answer. Então de momento deixa ele aqui no canto. E vamos criar a nossa variável. Então vamos na guia
na categoria variáveis. E observe aqui em cima tem um botão, ó, Make a Variable, né? Cria uma variável. Então se a gente clicar nesse botão, a gente consegue criar uma variável. Então a primeira coisa que ele pede, para a gente definir um nome para a variável. Então vamos dar um nome, vou dar o nome dela de nome mesmo. Por quê? Porque a gente quer guardar um nome. Então dei para ela um valor, um nome de nome mesmo. Clique em OK. E ele criou aqui, ó, observem que ele criou a nossa variável chamada nome. Então o que a gente vai fazer? O próximo passo, ó, pegar o bloco de atribuição de valores, o bloco 7, vamos arrastar ele e vamos conectar logo abaixo ao bloco ESC. Conectou, observem aqui, ó, na caixinha de seleção dele, como eu só tenho uma variável, ele já apareceu a variável nome para a gente. Mas se a gente criar mais variáveis aqui através do botão Make a Variable, ele vai estar aparecendo o restante das variáveis aqui. Como a gente só tem essa, então ele só vai aparecer a variável nome. Se eu tivesse mais, ele apareceria uma lista, né? Quando eu clicasse nessa setinha preta aqui, ele apareceria uma lista das variáveis que eu criei. Mas como eu criei só uma, então só aparece a variável nome aqui. Então, o próximo passo precisa atribuir esse valor, né, a essa variável nome. Então, o valor de momento vai estar guardado na variável global answer. Então, eu arrasto ela até ficar sobre a caixinha onde a gente atribui o valor à variável. Então, eu quero atribuir a resposta a essa variável, ó, apenas posiciono sobre e solto. Pronto, dessa forma a gente já está obtendo um valor do usuário e armazenando ele na variável nome. O próximo passo é estar apresentando esse nome na tela. Então, a gente vai na guia Looks e a gente vai estar novamente pegando nosso operador de saída de dados, que é o bloco C. Esse que possui o tempo. Então, a gente arrasta ele, conecta logo abaixo do operador de atribuição de variáveis, e aqui a gente a gente quer mostrar o valor nessa variável nome, então a gente volta novamente na guia variáveis e arrasta, olha só, a variável nome, o bloquinho nome, para a caixinha de texto do bloco de saída de dados, que é o bloco C. Então solte ele aqui e dessa forma a gente vai conseguir mostrar esse valor na tela para o usuário. Então vamos executar o nosso programa. Observem que apareceu uma caixinha de texto para a gente estar entrando com o valor aqui. Então ele está perguntando qual o seu nome. A gente seleciona a caixinha de texto e a gente vai entrar com o nome agora. Entrei com o nome fulano. E basta eu dar Enter para que ele termine a execução do meu programa, ou seja, mostre o valor na tela. Então se eu der Enter, ele aparece a mensagem fulano na tela. Então vamos voltar ao nosso curso.